Todos me ouvem muito bem? Alguém pode abrir? Sim. Beleza. E, consequentemente, também estão enxergando minha tela. Perfeito? Estão enxergando essa tela linda aí? Sim. Show! Muito bem. Então, veja só, caros e caras, para esta tarde, como vocês já me viram fazer, né, por diversas tardes comigo, professor Antônio Márcio, eu trabalho tomando por iniciativa a resolução de questões diversas. De modo que nas questões diversas que eu trago dentro da minha área do conhecimento, a gente faz revisões nelas, né? Isso foi muito bom, repito, porque nós temos outros dois professores de matemática nesse cursinho preparatório do IF Sertão Campus Floresta, voltado para Enem e SA da UPE, que fazem um trabalho mais focado, né? Gerivaldo mais focado na parte de geometria e trigonometria, e Márcio Alexandre na parte de contagem, análise combinatória, agora ele já está em probabilidade, e eu vou pegando a miscelânea de exercícios e revisando com vocês. E o que eu fiz para esta tarde de hoje? Eu, pelo OneNote, veja que eu mudei um pouco a plataforma que eu sempre uso, né? Hoje eu vou trabalhar com o OneNote. Eu trouxe a prova amarela, atenção, essa aqui é a prova amarela, tá? Do último Enem. Selecionei um grupinho de questões para ir respondendo com vocês. Logo, de primeira, vou responder logo as primeiras questões que caíram na prova. É interessante falar das primeiras questões que caem no exame, porque muitas vezes o examinador, a banca que organiza as questões, trabalham com diferentes filosofias. Exemplo, tem concurso que eu já fiz em minha vida, depois da época de vestibulando, hoje como concurseiro, já concursado, mas que ainda faz um segundo mestrado, graças a Deus, a gente tem que também ter estratégia para responder prova. Vocês devem saber disso, de fato. E por minha experiência, desde vestibulando, depois como concursando e depois concursado, é que há provas, veja, há provas que as primeiras questões são bem tranquilas. E há provas que não. E há provas que você vai perceber que as primeiras questões não são tranquilas. Em média, falando em média, tá? O nível de dificuldade em média, pensando na média das pessoas, dos estudantes. E aí o cara fica preso, não consegue de repente responder as primeiras, gasta muito tempo e fica com aquela interrogação na sua mente. Poxa, eu não consegui fazer nem as primeiras, que dirá as próximas. É porque acha que toda prova começa com questões mais tranquilas. Isso não é verdade. E isso não é verdade. Já passei em um processo seletivo de mestrado, onde eu peguei uma prova com 30 questões e as primeiras eram as mais complicadas. Eu vim achar as mais fáceis lá nas últimas questões, tá? Então, aquele recadinho que a gente sempre diz, né? Pegou uma questão, não tá saindo, já passa logo para a próxima, tá? E não ache que sempre toda prova vai começar com as questões mais tranquilas. Não é bem assim, ok? Aqui, no caso da prova amarela, eu notei que as primeiras questões não eram as mais tranquilas da prova, tudo bem, mas também não eram, assim, complicadas, entendeu? No rol das tranquilas, são levemente menos tranquilas, tá? Dá para resolver numa boa, tá bem? E aí, vamos lá, todo mundo aí me observando. Vou usar aqui minha canetinha e vamos seguir. Qualquer situação que vocês precisem falar, como eu não estou olhando para o chat, eu peço, abra o microfone, por favor. Se manifeste, pode interromper à vontade, ok? Vou pegar aqui a sacou aqui laranja. Muito bem. O tamanho da letra tá bom para vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Quero que fique bem legível mesmo. Eu vou, de fato, responder o exercício em cima mesmo dele, tá? Então, vamos lá, leitura, ó. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa. Tranquilo. E para isso, traça o gráfico da receita e do custo. Guarda isso aqui, ó. Receita, custo. Vou trocar aqui a espessura. Uma espessura um pouco menor da minha canetinha. Ok? Receita, custo. De produção de seus itens. Em real, então está usando a unidade monetária real, moeda do Brasil, em função da quantidade de itens produzidos. Quando você olha aqui para baixo, o que é que você está vendo? Um gráfico de que tipo? Eu tenho um plano cartesiano. Primeiramente, um plano cartesiano. Lembre da nossa última aula, resolvendo questão do SA da UPE. A gente tem um plano cartesiano. Fica fácil interpretando o plano cartesiano, que no eixo vertical, o autor do exercício colocou as unidades monetárias, dinheiro, valor em dinheiro, beleza, R cifrão aqui em cima, ó, tranquilo. No eixo horizontal, quantidade de itens produzidos. E na malha quadriculada, restrita ao primeiro quadrante desse plano cartesiano, eu tenho duas curvas. Uma curva com um traçado de maior espessura, que ele chamou de receita, tá?
a curva da receita, e a curva com uma espessura menor do que a anterior, que ele chamou de custo. Tranquilidade até aí. Beleza. Vamos ver agora o comando da questão. Observando aqui embaixo, ó, o lucro é determinado, ele já disse para a gente, pela diferença receita menos custo. Vou separar aqui no cantinho já esse fato. Ele te disse isso. Anote isso no cantinho. Eu sei que lucro é igual a receita menos custo. Separei no cantinho. L, lucro para a gente. Detalhe importante, nem todo problema que fale sobre lucro, custo, receita, ou mesmo prejuízo, ele vai te informar que lucro é dado por esta operação aritmética. Presta atenção no que eu falei aqui agora, eu vou repetir. Nem todo problema vai te dizer que lucro é a diferença entre receita e custo. Eu já vi muita questão em outros vestibulares, sem ser Enem, que não fala isso, tem que saber isso já como teoria. Tá certo? Então guarda aí. Continuando. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Então, o que você vai ter que ver aqui em cada item, observe, ó, item A mais à sua esquerda, o item B logo abaixo, vá vendo comigo aí, ó, item C mais abaixo ainda, à direita, item D e mais abaixo, o item E. Em cada item, o que você tem é o gráfico indicando a função que representa o lucro da empresa. O gráfico que representa o quê? Ó, observa. O lucro dessa empresa. Como é que eu vou saber disso? De onde eu vou tirar essa resposta? Qual é o gráfico do lucro? Como fazer isso? Como achar esse gráfico? Não é difícil, né? Se você pensar o seguinte. Se a questão me forneceu o gráfico de receita, beleza, para a empresa aí em questão. E o gráfico do custo dela, tá? Comparando aí custo e receita como dinheiro e quantidade de itens produzidos, eu consigo, relacionando esses gráficos fornecidos, essas curvas gráficas fornecidas, como se comportaria o gráfico do lucro. Então, saberia marcar o item correto. Respirou. Se lucro é igual a receita menos custo, vá para o gráfico da questão e ache alguns valores que seriam valores de lucros em alguns momentos. Exemplo, dica infalível. Como eu tenho dois gráficos que se cruzam, duas curvas, como é que eu posso compará-las? Ok? Compare aquelas duas regiões, atenção para o que eu vou dizer agora, guarda isso daí. Sempre busque comparar, isso vai agilizar, você vai perceber por quê daqui a pouco. Busque comparar as regiões em que eu tenho uma curva por cima da outra, essa é uma região em que isso acontece, e a outra região em que isso também acontece está aqui, ó, onde eu acabei de passar meu marcador também. Exatamente antes de onde? Antes do ponto de encontro das curvas, à esquerda, e depois do ponto de encontro das curvas. Eu tenho regiões onde as curvas ficam uma por cima da outra. Qual é interessante? Qual é o interesse? O que é interessante em fazer isso? Por que isso é interessante? Tá? Pô, eu vou poder comparar a diferença, né? Se eu quero comparar o quanto uma subtraída da outra dá o lucro, eu tenho que comparar regiões onde elas são distintas para ver as respostas, se positivas, se negativas, saber como o lucro se comportaria e aí marcar o item correto. Então, por exemplo, vou apagar agora essa partezinha. Por exemplo, o que é interessante você fazer? Olha para a malha quadriculada, vou pegar aqui de novo a cor laranja, marca um ponto em que você saiba, conforme o plano cartesiano que ele te deu, quem é o X desse ponto. Na curva receita, X, 30. Quem é Y nesse ponto? 45. Na curva custo, eu também tenho um ponto, conforme a malha quadriculada que ele deu, tá? Que tem 30 em X. E o Y mudou, o Y foi 35. Ora, se eu tenho para X, tanto em receita, conforme o gráfico, como em custo, 30, eu posso fazer o lucro quando o X é 30, tanto em receita quanto em custo. É só vir aqui, ó. Vou pegar aqui a cor preta de novo, ó. Passo 1. Já vou fazer uma estimativa para o meu lucro e desconfiar qual seria aqui o gráfico que tem uma resposta e eliminar aqueles que não têm essa resposta. Já otimizo minha chance de acerto, tá? Então, se eu fizer o lucro de 30, lembre de função, né? Aqui a função lucro, domínio lá dentro do parênteses, peguei x no eixo horizontal, domínio da função, beleza. Então, o lucro de 30 seria receita de 30, itens produzidos, menos o custo de 30 itens
produzidos. É só fazer a continha aqui, ó. Qual foi a receita equivalente a 30 itens produzidos? Olha lá em cima, 45. Marcou aqui bonitinho. Qual foi o custo de produzir 30 itens? Vai na curva custo. Opa, 35. Marcou aqui bonitinho. E aí, subtraindo os dois, você chegou em 10. Ou seja, no gráfico da função lucro, função L, quando x for 30, o y de L deve ser 10. Então, você já pode parar na hora do Enem, você pode parar aqui rapidinho e observar quais são os gráficos em que, quando x é 30, o y é 10. Veja que aqui no item A, observe o item A, x, quando x é 30, na curva da função, quando x é 30, quem foi o y? 10. Opa, esse item A eu já posso desconfiar dele. Vamos ver o item D aqui do lado. Ó. Quando x foi 30, veja que a curva, cada curva aqui no item, é a possibilidade da função lucro. Quando x foi 30, no item D, na curva da função bonitinha aí, na malha quadriculada, quem foi o y? 35. Ou seja, eu aqui já posso descartar. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Esse cara aqui eu posso descartar. Já descarto esse item, não tem como. Eu acabei de ver quando o lucro for calculado em x30, o y tem que dar 10, aqui está dando 35. Não vale, descartei o D. Aí você continua, olha para cá. Ó. Pode ser o item E, olha para o E logo abaixo do D. Quando x30, qual y está batendo? 45. Ô, E, tu vai embora. E vai embora também. Olha para o B aqui do lado. Ó. Quando x30, qual foi o y? Nossa, o y foi menos 10. Então não pode ser esse item B. Já manda ele embora, tá? Você otimizou o processo. Sobraram apenas aí itens A e C. Quando eu olho para o item C, x sendo 30, o y também é 10. E aí, vai marcar o item C? Você vai marcar o item A? Porque em ambos, quando x30, y10. Tu não pode ainda afirmar isso. Tu já conseguiu saber quem não é de forma nenhuma. Você agora tem 50% de chance de acertar, porque sobraram 2 itens apenas para você decidir entre os dois. O que você vai fazer, então? Volta para o seu gráfico, volta para o seu caso de estudo, sabendo que L é R menos C, e faça mais uma experiência. Veja outro ponto que também pertenceria à função lucro. Qual foi a orientação? Só faça essa comparação, gente, só faça essa comparação nas regiões dos gráficos, onde eu tenho um por cima do outro. Eu fiz isso pegando aqui a região em que a curva receita está acima da curva custo, porque se elas estão no mesmo lugar, no mesmo ponto elas se encontram, não tem como comparar, né? Ali vai dar sempre 0. Eu quero fazer R menos C. Então tem que ter posições distintas dos gráficos. Então eu venho para a região onde os gráficos se comportam antes do cruzamento deles, à esquerda aqui, ó, eu tenho a curva C acima, tá? A curva custo, C de custo, acima da curva R, R de receita. Vou fazer uma comparação aqui também. Você pode escolher aí qualquer região para fazer essa comparação. Mas qual é a dica? Qualquer região que eu digo, na hora que você marca o pontinho, tá? Depois que você selecionou a região maior. Qual a orientação para escolher esse pontinho para você comparar? Se você tem uma malha quadriculada, olhe um pontinho que fica bem ajustado nessa malha quadriculada. Para saber exatamente onde está o X e exatamente onde está o Y. E não ter problema de confundir, tá? Então, olhando para a região em que eu tenho um contorno acima do outro, mais uma vez, que X eu poderia pegar aqui agora? Ó, eu posso pegar aqui, por exemplo, esse Xzinho aqui. Ó. Vou pegar outra cor. Vou pegar aqui a cor verde. O Xzinho, quando vale 10. Tá? Observe que eu tenho um contorno da curva custo passando exatamente aqui nessa altura de Y como 45, beleza? Se eu descer verticalmente, eu vou ter a curva receita cruzando exatamente num ponto aqui, ó, que tem 10 como X, tá? Aí vamos comparar agora esses dois pontos a partir da curva receita e custo. De modo a obter o lucro quando X for 10 agora, tá? Aí o que você vai fazer? Vem aqui pro lado comigo, ó. Vem a delícia. Vem pro lado aqui comigo, ó. Então, 2. Vou trocar aqui a espessura. Deixa eu pegar a espessura menor. Então, lucro quando X é 10. Lembre, lucro, receita menos custo. Então, receita aqui bonitinho, ó. De produzir 10 itens lá, menos custo da produção de 10 itens. Volta lá para o seu contorno. Minha mão fica um pouco suando, aí eu demoro um pouco a voltar, mas já volto logo. Quem é o R de 10? Cuidado para não confundir aqui, tá?
visão espacial da coisa. Quem é o R de 10? A curva R é aquela que tem maior espessura, como ele mostrou aqui pra gente, indicando receita aqui em cima. Ó. Veja que a R de 10 está dando um valor equivalente a 25 em Y, que é onde está a unidade monetária. E quando eu fizer o C de 10 está dando 45. Então, eu venho para cá agora, substituo, ó, meu R de 10, 25, meu C de 10, 45. Fazendo aqui a subtração, cuidado, 25 menos 45, então menos 20. O lucro de produzir 10 unidades implicou, na verdade, no quê? Num prejuízo. A receita de produzir 10 itens nessa empresa aí, 10 unidades de produto aí, foi de R$25. Mas o custo de produzir 10 itens, conforme o gráfico, foi de 45. Se lucro é receita menos custo, eu fiquei com o lucro aqui negativo. Quando acontece do lucro ser zero ou negativo, isso indica prejuízo. Porque, óbvio, que a palavra lucro, no seu sentido semântico, gramatical, significa eu ter capital sobrando em caixa. Eu ter uma resposta positiva de capital que gerou capital, ok? De eu terminar um balancete contábil com dinheiro no caixa. Tá? Se eu terminei devendo num certo período, ali eu tive prejuízo, né? Se eu terminei com lucro zero, também é prejuízo, né? Que a natureza de lucro, que é intrínseco a lucro, é eu ter uma receita ali com aquele lucro, tá bem? Então, aqui tranquilo, né? 25 menos 45, faço 45 menos 25, isso dá 20, saldo negativo aí, considerando um saldo maior nessa operação aritmética, menos 20. Então, eu venho aqui, ó, observando meu gráfico do item A. Quando o X foi 10, o Y foi menos 20? Foi no item A. Ô, delícia! Foi. Eu já posso aqui marcar o item A com alegria, tá? Agora, se você fosse olhar lá o item C, olhe, quando o X foi 10, no item C, curva possível para lucro, conforme a questão aqui que estamos resolvendo, quando o X foi 10, na função lucro, no item C, ele mandou esse 10 de X para que Y? Algo um pouco menor do que 20, ó. Algo pouco menor do que 20. Ou seja, item errado, tá? Item errado. E você, então, com confiança, marcou o item A. Beleza, gente? Querem fazer comentários nessa questão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão me ouvindo bem? Ficou tudo bem claro? Eu peço a algum colega que, observando os comentários no chat, se o pessoal teve alguma dúvida, aí fala que eu vou lá olhar, tá? Ou se o pessoal disse, não, tá ok, tá beleza, professor, consigo compreender, fala também, que aí eu já vou avançando. Tranquilo, gente? Então, beleza? Posso avançar? Ficou tudo claro? Querem algum comentário a mais aqui? Professor. Oi, pode dizer. Genúzia perguntou, por que 30 no início? O meu áudio não funciona. Pronto. Na verdade, aqui você escolheu, tá? Um ponto da curva receita com um ponto da curva custo. Se você quisesse pegar o ponto em que x é 25, aqui, ó. Observe essa parte do gráfico custo aqui abaixo e a parte do gráfico receita aqui em cima é 25. Poderia pegar também. Fazia L de 25. Aqui você está experimentando respostas para o seu lucro, para poder escolher o item correto. Tá? Se ele fala para você que lucro é receita menos custo, então você experimenta. Pega um ponto lá na curva receita, vê qual é o x dele, tem que estar alinhado com o mesmo x da função custo, para poder se comparar no mesmo valor de x, lucro, receita menos custo. Aí, qual foi a orientação que eu dei para vocês? Compare na região em que uma curva está sobre a outra. Essa aqui, ó, é uma região em que uma curva está sobre a outra. Essa daqui é outra região em que uma curva está por cima da outra. Porque quando eu fizer a diferença, subtrair uma pela outra, nos seus valores respectivos, eu sei verificar como a função lucro está se comportando. Tá? Então, não é que seria obrigatório, como eu falei, você pegar em 30, tá? Basta você pegar numa região aqui da malha quadriculada que esteja bem alinhadinha. Por exemplo, se eu pegar x25, ó, aqui na curva custo, embaixo, passa bem nessa altura. Aqui, ó, de 25 em x. 25 em x para a função custo e em y 10. Beleza? Se eu pegasse o mesmo 25, fixa o x, em receita, eu também teria aqui na malha quadriculada
a curva passando numa região em que é 25 lá em X, tá? E aí o Y para receita é o 50. Eu poderia fazer. O L de 25 seria o R de 25 menos o C de 25. Depois eu iria para a região que está antes do ponto de encontro das curvas, aqui onde elas se cruzam, e faria também a comparação. Para saber como o lucro se comporta em uma região do gráfico, por um ponto, e como o lucro se comporta em outra região do gráfico, por um ponto. E já é suficiente para você saber qual item marcar aqui, sem nenhum problema. Tranquilo? Deixa eu apagando aqui essa parte. Tranquilidade. Vamos embora para a gente aproveitar mais. Simbora. Próxima questão aqui, uma questão que não tem nenhum cálculo, gente. Minha nossa. Questão número 137, observa aí, ó. Enem Prova Amarela, Enem 2020. Questão de simples e direto raciocínio lógico. Não teve continha aqui, tá? Primeira questão que a gente respondeu, interpretação gráfica, show de bola. Agora é uma questão de raciocínio lógico. Até muito comum esse tipo de questão em prova da OBMEP, em níveis mais iniciais da OBMEP, tá? Vamos lá. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais, ou seja, que tem largura, comprimento e altura, que é a profundidade, ok? 3 dimensões, vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal, plano da base horizontal lá bonitinho. Um desses objetos é formado pela justaposição. O que é justaposição? É muito bom falar sobre isso, gente, porque isso não cabe para todos, é bem verdade. Isso não cabe para todos de forma muito generalizada, vamos colocar assim, mas, em geral, há muitos casos particulares de alunos que não conseguem resolver uma questão do Enem, não é nem porque ele não conseguiria raciocinar, mas porque não interpretou bem uma palavra ou outra lá, tá? É uma palavra muito conhecida, vocês devem saber, eu acredito, né? É até lá do português, quando estudarem gramática, né? Processo de formação das palavras por justaposição ou por aglutinação, e etc. Por justaposição, posição mantida. A justiça da posição está estabelecida. Vamos colocar bem de forma didática. Justaposição, nada foi retirado. Cada peça foi selecionada, agrupada, tá? Sem que houvesse perda de regiões de nenhuma peça. Tá? Então, quando ele fala que um desses objetos é formado pela justaposição, ou seja, eu vou ter pedaços, partes desse objeto, que foram unidas sem que as partes dessas partes se perdessem, tá? Se desfragmentassem, tá? De 4 cubos idênticos, delícia, formando assim um sólido rígido, ótimo, como ilustrado na figura, tá aqui, ó. Observando, gente, esse sólido, eu tenho quantos cubos aqui? Quem me responde, rapidinho. Quantos cubos aqui eu tenho? Observa ele aí, com calma. Tá chegando bem, né? Porque eu ampliei um pouco a tela, que tá chegando bem. 4. Beleza. Perceba que esses 4 cubos, eles são como? Idênticos, tá? Então, para efeito de volume, se você calcular o volume de um, é só multiplicar por 4, porque eles são idênticos. A questão aqui falou. É importante já perguntar isso, porque você observa que há aqui um espaço vazado, né? Há aqui um espaço vazado, beleza? Vamos seguir. Para facilitar, agora vem, olha que delícia de questão. Vou baixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente, isto é, de modo que o que tiver projetado se relacionará com outras projeções de modo a formar pontos de encontro com ângulo reto. Perpendicular, já lembre de algo que tem ângulo reto. Ortogonal, já lembre de algo que tem ângulo reto. Quando eu falo bem assim, ó, o plano cartesiano é formado por um eixo X das abscissas, conforme Descartes assim construiu. O autor do plano cartesiano é René Descartes, tá? Quem não sabia, aguarda aí, depois pesquisa um pouco, é uma delícia ver essa história. E eixo Y das ordenadas. Esses eixos são ditos perpendiculares porque eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus, tá? Eu também poderia dizer que esses eixos se cruzam de modo ortogonal, se eu estivesse num ambiente tridimensional, tá? No plano, ambiente bidimensional, largura, comprimento, eu falo perpendicular.
É bem verdade, eu poderia trocar, falar ortogonal, mas não é tão conveniente. Na matemática, a gente costuma chamar de ortogonal. Ambientes geométricos que se cruzam formando um ângulo de 90 graus no espaço, no ambiente 3D, beleza? Então, é bom você guardar isso daqui, tá? Falou em ortogonal, ortogonalmente, vai ter ambiente aí que é formado por regiões geométricas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Guarda isso aí, tá? E ele fala, então, repetindo, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados. Olha os perpendiculares agora aparecendo aqui, ó. Por que ele falou perpendiculares agora? Porque ele falou de plano quadriculado. No plano, perpendiculares. No espaço, ortogonais. Tá? Eles são ortogonais, esses caras. Entre si, durante sua descida. A figura que apresenta a figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados, durante sua descida Aí eu vou rolar aqui rapidinho, observa aí, ó, item A mais à esquerda, o B logo abaixo, o C também logo abaixo, subindo o D e o E. Detalhe, a questão anterior que a gente respondeu tomou uma página todinha da prova amarela. Essa questão tomou outra página todinha da prova amarela, tá? Só destacando aí porque, para quem estava fazendo a prova, em 2020, tinha como olhar bem as figuras e fazer uma boa análise, tá? Não era tão pequenininho não, a situaçãozinha não, tá? Então vamos lá, gente. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho o sólido com os 4 cubinhos que vem descendo, o joguinho consiste nisso, ele vem descendo, tá? Até atingir o plano horizontal na base. Observe que em cada item eu tenho como se fosse uma entradinha, eu tenho como se eu tivesse uma situação em que eu entro num quarto. Eu entrei num quarto. Aí aqui está o piso, observe meu pincel aqui rabiscando. Mais à direita, para o fundo, eu tenho uma parede, observe isso. E outra parede, literalmente, aqui ao fundo, tá? Esses são os planos quadriculados que a questão aqui mencionou, tá? E esses 3 planos quadriculados, eles são como ortogonais. São projeções ortogonais. Ou seja, quando eles se encontram aqui por trás, num cantinho, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar o piloto oficial aqui, peraí. Eu tenho lá aquela reta na cor preta no fundo, ó. Outra reta aqui lateral, juntando o piso e a parede lateral, à direita, com respeito à visão de quem está vivendo a situação, né? E esse contorno aqui mais abaixo, ó. Perceba que esse ponto de encontro dos eixos forma ângulo reto. Aqui eu teria um ângulo reto, ó, 90 graus. Aqui eu teria outro ângulo reto, 90 graus. E eu teria um ângulo reto aqui na base, ó. Ok? Isso aqui, para quem estuda desenho geométrico, por exemplo, tá? E já fez problema, exercício com desenho geométrico, como matéria na escola, isso aqui a gente chama de octante. X e Y, plano cartesiano, com 3 eixos perpendiculares. Qual o nome desse sistema? Octante. Assim que a gente chama, tá? E a gente define, por exemplo, que o eixo vertical é o eixo Z. Eu tenho o eixo X e Y intercambiáveis aqui na base, e o vertical, que a gente chama de cota, é o eixo Z, ok? E aqui eu tenho uma terna ordenada. Eu não tenho mais um par ordenado, eu tenho uma terna. Eixo X, eixo Y e eixo Z. A gente chama de uma tripla ordenada ou uma terna ordenada. Só aí revisão para vocês ou curiosidades para quem não sabia, tá? Deixa eu apagar aqui e vamos voltar para a nossa análise do exercício. Então, voltando para o exercício. Eu tenho que marcar o item, fica ligado. A figura que apresenta uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 pontos citados, qual é? Eu quero primeiro passar para vocês verem cada um dos itens. Observe o A com calma aí, rapidinho. Veja se esse item A tem condições de ser a situação apresentada. A peça com os 4 cubinhos vem descendo e você tem a sombra da peça aqui na base, a sombra da peça lá por trás, na parede do fundo, e a parede lateral, mais aqui à esquerda, para a gente que está vendo, e se alguém estivesse lá dentro, virado para a gente, seria a direita, tá? A sombra também da peça aqui na parede lateral. Observe o item A, eu vou baixar, observe o D. Quero que você observe agora, vocês todos observem os itens B e E, observe aí. Vou baixar agora para vocês verem também o item C aqui, mais no canto inferior esquerdo.
Pergunta que eu faço, peço que alguém, por favor, abra o microfone e me diga. Olhando, gente, para esse item E e B aqui lado a lado. Pegar logo B. Vamos na ordem. Olhando para esse item B, vocês acreditam que esse item B reproduz fielmente as projeções dessa peça descendo como suas sombras em cada superfície, no piso e nas paredes laterais? Observem aí. Pode falar sim ou não apenas, se quiser, tá? Quero que vocês raciocinem agora comigo. Bem passo a passo. Não. O colega... Quem foi que disse não? Diga o nome rapidinho. Guilherme Benício. Guilherme disse não. E a resposta não para esse item B, não pode ser o item B, está correta. Por quê? Qual é a sacada? A peça está descendo. Eu tenho a sua projeção em cada uma das paredes. Piso e paredes laterais. Como se fossem sombras. Porque a questão comentou aí para que você se ligue em que posição ela vai cair certinha aí no plano horizontal. Quando eu olho, primeiramente, para a sombra aqui da base, nesse item B, bom, tá tranquilo, né? Eu tenho a sombra desse cubo aqui mais à ponta, beleza. Eu tenho a sombra desses dois cubinhos que estão empilhados, então aparece só a sombra de um aqui embaixo, tranquilo. E do cubinho que tá indo lá pro fundo, né? A sombra dele aqui embaixo. Para essa parte aqui de baixo, ó, nesse item B, tá beleza, né? Não tem dificuldade. Se eu olhar para a parede do fundo, veja que tá bem alinhadinho aqui também, ó. Observe um alinhamento aqui, ó, dos planos ortogonais, aqui, ó, do piso e subindo na parede do fundo, ó. Essa sombra aqui também estaria ok, bonitinha. Sombra para os dois cubos da fileira da base, beleza? E o cubinho saindo aqui no fundo, a sombra dele aqui. Mas quando a gente olha, quando nós olhamos para a sombra na parede lateral, que eu ainda não analisei, que a gente ainda não analisou, o que vai acontecer? Deixa eu tirar essa partezinha e venha comigo. Pegando o alinhamento aqui, ó, da sombra, o que acontece? Opa, tem problema aqui, ó. Tem problema aqui. Logo dessa coluna mais à esquerda, na parede lateral, a sombra não bateu. Porque eu tenho aqui esses dois cubinhos empilhados, observe meu pincel aqui rabiscando. Então eu teria que ter dois quadradinhos aqui sombreados. Tá nessa coluna aqui, ó. E os dois quadradinhos foram deslocados mais para a esquerda. Não, essa sombra não tá fiel com a posição em que esse cubinho se encontra. Perceberam isso? Então, beleza, esse item B não pode ser. Aí você já mais ou menos teve a ideia de como comparar, logicamente, a situação, cada qual que é apresentada, e você tem que analisar cada figura, porque não tem cálculo aqui, é só para ver a figura que bate ou não, tá? Se eu for olhar para o item A agora, o item A pode ser, pessoal? Qual é a sombra? Não. Muito bem, perfeito. A sombra do piso, tá beleza. A sombra aqui do piso, tá beleza. Mas olha a sombra que tá aqui na parede do fundo. Ela já não bate. Por que aqui ela já não bate? Olha a falta de alinhamento aqui, ó. Veja que o cubinho tá mais para baixo. O cubinho tá mais para baixo. E essa sombra aqui, ó, essa sombra aqui, única de cima, tá acima da altura do cubinho que vem descendo. Já não tá espelhando. Já descartei por isso. Se eu pegasse também a sombra na parede lateral aqui, ó, mais à esquerda pra gente e à direita para quem estivesse lá dentro, olhando pra gente, tá? Também não tá acontecendo isso, ó. Perceba mais uma vez, aqui se eu vier na mesma orientação da sombra correta da base, que você localizou, eu não vou ter o espelhamento aqui na posição correta. Veja que em termos de alinhamento, ó, tá alinhadozinho aqui, ó. O bloco de 4 cubos com a parede lateral, tá? Mais à esquerda pra gente, tá? A direita para quem tá lá dentro olhando pra gente. Tá alinhadinho, beleza, mas não tá refletindo na região correta para o cubo, onde ele se encontra, a formação cúbica como um todo, tá? Dos 4 cubinhos. Beleza, então, aqui, mais uma vez, não é difícil, você pode também descartar. Deixa eu pegar a cor vermelha. Descarta o item A. Aí, andando mais rápido agora, respostas rápidas, né? Entender, pode ser o entender? Olha para ele aí. Totalmente complicado esse entender. Não. Se a gente começou fixando o nosso olhar, e é interessante, olha a orientação, fixa o olhar primeiro numa região. Você tem 3 paredes para analisar, né? 3 regiões superficiais para analisar, 3 superfícies. Fixa por uma e vai caminhando para as outras, tá? Então,
Começando como a gente sempre fez, olhando aqui para a base, ó. Eita, já confundiu aqui na base. Observando a parede do fundo e a lateral, eu vejo que, beleza, tá batendo certinho, mas no fundo não, então acabou-se. Ok? Esse cara cai fora. Olhando para o item E, olha aí para o item E. E de estudante. E aí? Olha para o item E que vocês me dizem? Item certo? Esse realmente está refletindo as projeções? Sim. Quem foi que disse sim? Eu também acho que sim. Kelly. Pronto. Como tem gente que acha que sim, parabéns, Kelly. Vamos aqui devagarzinho, ó. Como a gente fez, como a gente se orientou. Olhando para a base, beleza. Beleza, beleza, beleza. Olhe para o fundo, tá alinhado, ó. Ó, tá alinhadinho, ó. Passa uma reta. Ou seja, realmente aqui em cima não pode ter sombra nessas fileiras aqui superiores da parede do fundo. Beleza? Porque o alinhamento tá aqui, ó. Ok? E aí eu vejo que a sombra reproduzida na parede do fundo tá fidedigna, tá? Esses dois quadrados refletindo a sombra da fileira dos cubinhos da base, tranquilo. Como eu tenho uma fileira de cubinhos na vertical e um cubinho avantajado pelo fundo, eu vou ter o quadradinho de cima para a sombra desse cubinho lá por trás e o de baixo que veio já da fileira de baixo, né? Não tem mistério. Então, aqui também beleza. Olha para a parede lateral, para a gente mais à esquerda. Tá alinhado? Ó, que bonitinho, ó, 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 ó. Você pode passar um tracinho, tá? Não se aperreie. Deixa eu pegar aqui uma espessura um pouco menor. Passa um tracinho, vê se está alinhadozinho, para ver se a sombra está fidedigna, ó. Ok? Como são projeções nessas paredes, são sombras que ficam totalmente alinhadas, para que eu saiba em que altura está o objeto descendo, já que é um jogo. Eu tenho que ter a sombra bem alinhada nas paredes laterais, para eu saber em que altura está todo esse objeto sólido rígido, tá? Então, esse elemento tem que ser, de fato, verificado. E aí, beleza. Quando olho também a sombra aqui está fidedigna, então é delícia. Você pode aqui marcar seu item E com alegria. Agora, observando ainda o nosso item C, para tirarmos a prova, porque aqui não é só responder as questões, lembre, né? Eu já começo pegando as questões com vocês, porque eu vou fazendo a revisão dentro das questões. Quando eu olho para esse item C, caramba, esse item C está bem ao contrário, né? Aqui, quando você bate o olho, que olha logo para essa parede lateral mais à esquerda, minha nossa, aqui está bem deslocado da realidade, ok? Porque, assim, você tem a fileira de cubinhos aqui na base do sólido que vem descendo, eu teria que ter um quadradinho aqui nesse ponto, ó. Tá bem? Ok? Outra coisa que acontece aqui, eu não poderia ter esse quadradinho preenchido aqui, ó. Não poderia, porque eu sei que é vazado aqui por trás, tá? Então, na base, eu tenho só essa fileirinha aqui de cubos, ó. Beleza? Então, item também aqui bastante errado. Já observando aí o erro, você já pode descartar. E aí, que delícia, você marcaria o item E. Ok? Essa foi a questão 137, como eu falei, não tem cálculo algum. Uma questão apenas de sobreposição de formas geométricas e que você teria que usar apenas raciocínio lógico visual, espacial. Beleza, gente? Posso avançar, né? Show de bola? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos avançar para a gente ganhar tempo. Lembrando que eu vou passar um pouquinho, né? Eu vou até umas 5:10, 5:15, tá? Observando aí, claro, o nosso padrão de tolerância que a gente dá no início de cada questão. Outra questão que eu separei para vocês. Essa é uma delícia. Questão 144, tá? Essa questão aqui engrossa um pouco o caldo. Das questões do Enem em matemática, não era uma questão que eu posso dizer, nossa, que difícil, né? Comparando com outros vestibulares. Não, mas pensando em Enem por Enem, essa aqui já relaciona várias informações, tem que ter cuidado para escrever certinho o raciocínio e então respondê-la. Uma questão que trabalha a regra de 3 simples aí numa boa, ok? Deixa eu pegar aqui o piloto. Respire aí, se conserte e vamos lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasosa para cada 100 quilômetros. Gente, essa ideia de comparar quantidades, ó, compara cada, comparação de grandezas. O que é grandeza? Tudo aquilo que eu posso medir e comparar com outrem. Isso é grandeza. Posso medir e daí comparar, acabou. E lembre-se que o próprio ato de medir algo já é uma comparação, né? Quando você fala que a minha caneta digitalizadora ela tem cerca de 10 centímetros.
Você já fez uma comparação. Você comparou o centímetro, que é uma unidade de medida, de comprimento, com um tamanho. O centímetro, ele é um tamanho. Então, eu comparo um tamanho que eu fixei, segundo o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, com o que a gente chama de centímetro. Aí assim a gente vai caminhando para decímetro, o próprio milímetro antes de centímetro, metro, hectômetro, decâmetro, quilômetro, etc. Ok? Então, essa informação, por estar comparando quantidades distintas, algo em litro e algo em distância, veja que são quantidades de naturezas distintas, é bom logo de cara, você leu isso aqui numa questão, já anote. E cai muita questão assim no Enem, vocês sabem disso, que comparam grandezas, tá? Que vai culminar em um probleminha de regra 3 simples ou composta. Então, aqui, primeiramente, eu diria para vocês o seguinte, ó. Leu isso na questão? Já assinale. Ó, 5 litros de gasosa está para aquele tracinho de comparação entre grandezas 100 km. Vou colocar aqui mais bonito. 100 km. Tá? Então, já sei disso. Vamos seguir. E o tanque da moto, para a qual esse motociclista vai estar viajando aí, tem capacidade para 22 litros. Tranquilidade. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino, onde ele vai chegar. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma enquanto estiver indo e outra na volta. Ambas no mesmo posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Então, perceba, quando ele estiver indo e for reabastecer na primeira vez, ele não vai só reabastecer a um ponto de chegar no destino e voltar parando no posto Estrela para reabastecer de novo. Tá? Eu tenho que colocar o suficiente para andar ainda mais de 200 quilômetros. Eita glória! A quantidade mínima de combustível em litros que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida apenas, ele pediu só de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento parou, respirou. Modelagem do problema. Vou chamar aqui de ponto 2 agora na minha escrita. Nessa modelagem, pessoal, você tem que ter bem claro em mente como é a trajetória, tá? Para eu saber como vou comparar litros do combustível, gasolina, com quilômetros rodados, evidentemente que eu tenho que pegar a distância total, de 500 quilômetros, saber até onde ele vai e reabastece a primeira vez, até onde ele chega, depois quando ele volta e reabastece mais uma vez. Eu tenho que ter essa estrutura lógica, matemática, bem estabelecida em minha mente. E é bom que você escreva isso. Então, se ele sai de casa, vai percorrer 500 quilômetros até chegar no seu destino, e ele para num posto chamado Estrela, onde ele vai reabastecer, e eu sei que esse posto Estrela está a 80 quilômetros da chegada dele, monta uma estrutura para isso. Então, que estrutura eu poderia montar aqui, por exemplo? Pegar a cor preta, ó. C de casa, marque o ponto de partida. C de casa, de onde ele vai sair, tá? Até chegar num posto Estrela, chamei de E, e de E ele vai chegar até o seu destino, vou chamar de D. Olha que bonitinho. Deixa eu colocar aqui bem alinhadinho assim. Deixa eu engrossar aqui. Tá. É interessante que você crie essa estrutura, não só mentalmente, mas escreva isso. Pegar aqui a cor azul. Ora, quando ele chega ao posto Estrela, como a questão disse, ele está a 80 quilômetros de destino, então eu sei que do ponto E até o D, eu tenho 80 quilômetros. Monte sua estrutura para saber depois comparar litros com distância aí, com base na informação número 1, que a gente já anotou, tá? Então, da casa dele até chegar ao posto Estrela, ele percorre quantos quilômetros? Ora, olhe para a questão. A distância total de sua casa até o destino é de quanto? 500 quilômetros. O motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Então, tranquilo, né? Se tem 80 do posto Estrela para chegar no destino, então aqui eu teria 420 quilômetros. Tranquilidade. Ele saiu... Olha quanta informação você vai ter que organizar nessa questão, tá? Ele saiu como na moto dele?
E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto, ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas. Que são as paradas para ele reabastecer, né? Então, aqui eu tenho que supor que ele saiu com o tanque cheio. Ele vai sair com o tanque cheio, só vai fazer 2 paradas, uma na ida, no posto Estrela, reabastece. E outra só na volta, de novo no posto Estrela, e vai-se embora. Perceba, volta comigo aqui rapidinho, que o comando da questão está pedindo apenas o quê? Ó, observa esse trecho aqui. Deixa eu pegar o marcador verde. Observa esse trecho aqui, o comando da questão. Ó. Observa o comando lindo da questão. Ó. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida. Só na ida. Que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Que ele faz quando? Voltando do destino, parando no ponto E, para poder reabastecer de novo. Então, eu já tenho em mente o que eu vou fazer aqui. Venha comigo. Chamar aqui de passo 3. Agora, eu, depois que separei a informação mais importante da questão, compara litros na minha moto, no tanque, com o que eu posso trafegar em quilômetros. Estruturei toda a viagem sabendo as distâncias percorridas. Estou partindo com o tanque cheio. Vou botar aqui, ó, bem passo a passo. Saio com 22 litros. Para começar agora a fazer os cálculos. Se eu saio de C de casa com 22 litros, quando eu chegar em E, eu consumi quantos litros? E esse cálculo é muito rápido. Aí vem aqui agora, ó. Chegando em E, estou, colocar assim, ficar bem organizado para vocês. Estou com quantos litros de combustível? Aí para agora, não precisa nem fazer continha, gente. Isso mentalmente você consegue fazer. 5 litros me permitem caminhar quantos quilômetros? 100. Então, passou 100 quilômetros, já foram 5 litros. Mais 100 quilômetros, 200, 10 litros. Mais 100 quilômetros, mais 5 litros, 15 litros já foram. E eu já tenho 300 quilômetros. Mais 100 quilômetros, 20 litros. De C até E, até agora, quando eu percorri 400 quilômetros, já gastei 20 litros. Só que de 400 quilômetros, para fazer os 420, eu tenho que saber quantos litros eu vou gastar percorrendo 20 quilômetros. Vamos pensar. Se a cada 5 litros são necessários, são suficientes para eu percorrer 100 quilômetros. Para eu percorrer 20 quilômetros. E aí? Quantos litros? Quem me diz? 5 está para 100. Se eu quero fazer o 100 ser 20, para eu saber a quantidade que eu gastei litros de C até E, é só eu saber. Eu divido 100 por quanto que dá 20? Por 5, né? Então, se eu dividir aqui quilômetro por 5, já que 5L está comparado com 100 km, se eu dividir um lado por 5, também divido o outro. Então, ficaria aqui muito tranquilamente com 1 litro está para 20 quilômetros. Foi o que você fez? Dividiu as duas grandezas por 5. Se eu quero saber o quanto de litro vou precisar para andar 20 quilômetros, e eu sei que a cada 5 litros eu percorro 100 quilômetros, pensa, qual é o número que eu faria 100 dividido por ele e daria 20, já que eu tenho 100 quilômetros? 5, né? Mas se eu dividir um lado por alguém, tenho que dividir o outro, porque eu tenho uma regra de 3 aí estabelecida. Eu tenho grandezas comparadas. Aí, para não ter que montar a regra de 3 todinha, você pode fazer os cálculos mentais, rapidinho, nesse contexto aqui, tá? Então, ó, a cada 1 litro, eu consigo percorrer 20 quilômetros. Ou seja, em 400 quilômetros, eu já tinha gastado quantos litros? 20. Mais 20 quilômetros percorridos, gastei mais 1 litro. Então, eu chego aqui muito alegre, ó. Chegando em E, estou com 21 litros consumidos. Vou colocar assim para ficar bem claro. Quem é consumido, o que sobrou, tá? Consumidos. Logo, sobrou-me
sobrou, vou botar aqui embaixo, 1 litro ao chegar em E. Que delícia! Até agora, beleza, gente? Conseguiram compreender até agora? Tá clara essa modelagem? Das questões do Enem, que mexem com várias informações e vai entrar a regra de 3, durante 2020, essa foi uma das mais interessantes que eu achei, então trouxe para vocês também, tá? Até aqui, beleza? Perguntas? Nenhuma? Posso prosseguir, né? Agora, nosso desfecho bonitinho, ó. Se eu quero saber a quantidade mínima que vou reabastecer apenas na ida, para eu chegar no destino, poder voltar e ainda reabastecer na volta. Porque, observe, irei abastecer no posto Estrela na viagem de ida, de modo que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Então, eu tenho agora que computar, sabendo que eu tenho só 1 litro agora no meu tanque, eu tenho que computar quantos litros tenho que colocar para chegar até em D. Observe que de até D eu vou percorrer ainda 80 quilômetros. Chegando em D, voltar mais 80 quilômetros para poder, na volta, reabastecer em E. Coisa linda? E eu quero saber o quanto, no mínimo, eu devo colocar para poder fazer essa trajetória. Agora, antes de dar esse grande finale, não perca o seguinte de vista. Olha o que está aqui em cima, logo antes do comando. No reabastecimento para a viagem de ida, que é o que nos interessa, olha o que ele colocou antes, que na leitura você ficou ligado quando eu observei isso também. Deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Ou seja, no destino como um todo, casa-destino. Então, raciocine. Quando eu parei agora em E, tendo apenas 1 litro no tanque, eu vou colocar mais litros, de forma a chegar em D, poder voltar e chegar em E, então 80 indo, 80 voltando, 160, e não só computar essa quantidade, mas acrescentar uma quantidade de combustível que me dê condições de andar no destino como um todo, na ida, 200 quilômetros. Então, o que você vai fazer agora? Respirou. Você vai colocar em E uma quantidade de litros que dê para chegar em D e voltar de D e chegar em E de novo. E acrescentar uma quantidade de litros equivalente a poder percorrer 200 quilômetros. Foi o que ele falou logo antes do comando da questão. Olha que questão linda, tá? Então, você vai vir aqui agora, ó. Vou chamar aqui de 4 e veja como a gente dá um desfecho lindo para ela. E boa parte dos cálculos, como são cálculos mentais fáceis, boa parte mentalmente você consegue fazer desde que você modele certinho a questão, tá? Então, ó, vou colocar aqui passo 4. O que é que vai acontecer? Eu estou com 1 litro. Eu estou com 1 litro de 3. Eu estou só com 1 litro. Quando eu cheguei em E para abastecer a primeira vez, na ida, beleza? Pergunta. Esse 1 litro, quando eu cheguei em E, me permitiria percorrer mais quantos quilômetros? Só com 1 litro. Tá na tela. Diga. Rápido, diga. Vamos ver se vocês estão aí. Vocês estão aí, diga. 100 quilômetros. Com esse 1 litro, quando eu cheguei em E, com esse 1 litro, eu ainda poderia andar mais quantos quilômetros? 20. Perfeito. Mas para chegar no destino, eu tenho que percorrer quanto? 80. Olha que lindo. Aí eu venho aqui no passo 4. Beleza, eu sei que com 1 litro eu consigo ainda andar 20 quilômetros. Logo, eu deveria, passar um traço aqui, para ficar bem observando de onde eu parti para onde eu vou, eu deveria abastecer mais quanto para chegar no meu destino? Ora, se com 1 litro que me sobrou, eu ainda andaria mais 20 quilômetros e eu quero abastecer no mínimo de forma a ir e voltar para o posto Estrela. Não perca isso de vista, ele pediu o quanto eu abasteço no mínimo, tá? Para fazer isso. Então, se eu consigo andar mais 20 quilômetros, me sobrariam quantos quilômetros ainda para chegar em D? Andando mais 20 de 80, sobrariam apenas 60. Aí eu venho aqui embaixo, ó, ponho 60 km, que é o que eu preciso ainda andar. Com 1 litro, eu só ando mais 20. Depois que eu cheguei em E. Para chegar em D, eu ainda tenho que percorrer mais 60. Ora, mas se a cada litro eu percorro 20 quilômetros, para percorrer 60 e chegar em D, eu teria que colocar mais quantos litros? Me diga aí, rápido. Quantos litros aqui eu tenho que colocar? Quantos? Rápido. 3. 2. Aí, beleza. Então, parei em E, vou colocar mais 3. Colocando mais 3 litros,
eu consigo andar os 60 quilômetros, já andaria os 20 quilômetros que eu tinha 1 litro sobrando, consigo chegar em D. Mas eu vou ter como voltar para esse, eu colocar só 3 litros agora? Não. E uma vez que eu cheguei em D, para eu voltar para E, de D voltando para E, é andar 80 quilômetros todinho. Então, nessa parada em E, na primeira parada, eu teria que colocar mais quantos litros, computando de D até E voltando. Vou colocar aqui, ó. Vai me dizer agora. Na volta, tem que ter 80 quilômetros disponíveis no tanque para eu andar. Isso dá quantos litros? Você me diz? Rápido. 4. Pronto. Beleza, delícia, delícia. O que eu descobri aqui até agora? Segura comigo. Quando eu saí de casa, cheguei no ponto E. A cada 100 quilômetros vai 5 litros no meu tanque. Eu saí com 22 litros. Percebi que de C até E me sobraram 1 litro apenas. Apenas 1 litro me sobrou. Beleza. Conseguiria andar mais 20 quilômetros. Para chegar em D, eu tenho que andar mais 60. 60 mais 20, 80. Então, abasteci mais 3 litros, computando o que eu precisava ter a mais para chegar em D. Beleza. Só que eu vou ter que voltar. A questão pede o quanto eu abasteci na ida, de modo que eu consiga chegar no destino e volte para fazer o segundo reabastecimento. Então, quando eu vou voltar 80 quilômetros para chegar de D até E. E aí eu tenho que andar 80 quilômetros e eu sei que a cada litro eu percorro 20 quilômetros, logo para 80 quilômetros, 20, mais 20, mais 20, mais 20, né? 4 vezes 20, aí bonitinho. Então, mais 4 litros. Aí você podia parar aqui e pensar, já sei o item que eu vou marcar. Lá na primeira parada, colocar aqui assim, ó, E. Colocar preto, ficar bem bonito, bem organizado. Esse E1, indicando parada no posto estrela na primeira vez, tá? Meu E1, se eu parar aqui, minha primeira parada no posto estrela, chamei de E1. Lá, até agora, abasteci 3 litros para conseguir fechar meu destino, mais 4 litros para poder voltar do destino até o posto estrela, já no meu retorno, beleza. Se eu parar aqui e disser, pronto, ele já abasteceu o suficiente para chegar no destino e conseguir voltar, de modo a parar no posto estrela, abastecer de novo e chegar de volta em casa. Posso lá no item marcar. Aí quando eu olho para os itens aqui, opa, não tem nenhum item com 7. Por que não tem nenhum item com 7? Aí é aquele detalhezinho que eu comentei com vocês, que ele colocou aqui em cima. Ele pediu, olha o que ele pediu no reabastecimento. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar esse motociclista também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros em todo o seu destino, no seu destino como todo. Então, ó, olha que delícia. Eu aqui, no meu passo 4, final da resolução, bem mastigadinho para vocês pegarem a linha de raciocínio, caiu uma questão nesse padrão Enem, e sempre cai questão no Enem com esse padrão. Relaciona grandezas, cria um probleminha, põe um monte de informação, às vezes o cara fica embaralhado. Veja como é interessante você responder assim, passo a passo. Ó. Teve informação que comparou quantidades? Opa, grandeza. Pá, põe lá logo. Tem deslocamento, põe uma linha. Marque pontos nessa linha para indicar como foi o deslocamento. Você vai enxergar o problema. Isso é lindo. Aí, para comigo e observa. Se eu tenho agora que abastecer uma quantidade de litros que seja suficiente para percorrer 200 quilômetros, foi o que ele pediu, na viagem de ida, devo considerar um reabastecimento que me permita percorrer o destino 200 quilômetros. Aí, tá água com açúcar, né? Tá aqui mamão, tá delícia, tá mel. Bom, para eu abastecer o equivalente a poder percorrer 200 quilômetros, teria que colocar mais quantos litros nessa primeira parada? Quantos? 10. Beleza. Aí agora você fecha a conta. Vou pegar aqui a cor abóbora. Fecha a conta e acabou. Em E1, na primeira parada no posto estrela, eu abasteci quantos litros conforme as condições do problema? O suficiente para chegar de E até D. Beleza? Lembrando que eu já tinha 1. Você já tinha 1. Aqui, ó. Você já tinha 1 litro sobrando quando chegou em E. Então, para chegar em D, mais 3 litros. Para voltar de D até E, mais 4 litros. E para abastecer o suficiente para percorrer 200 quilômetros? Logo na ida, quando eu reabasteci, é colocar mais 10, né? Porque a cada 5 eu percorro 100 quilômetros. Beleza? Então, aqui com delícia, ó, com muita alegria, eu dou um desfecho. 3 mais 4 aqui, 7, mais 10, então, 17 litros. Essa quantidade, 17 litros,
é a quantidade mínima que eu, enquanto motociclista, deveria abastecer na primeira vez na ida, nas condições do problema. Que lindo, né? Aí agora sim você pode vir aqui com muita felicidade e marcar C de Cristo. C de Cristo. Maravilha. Essa já foi uma questão mais interessante, né? Das que a gente fez até agora. E aí, conseguiram entender essa questão, gente? E vocês perceberam um passo a passo nela que é indispensável, tá? No texto apareceu que ele está comparando tanta quantidade para isso, vale aquilo. Já note. Comparando com o tracinho, né? 5 litros está para 100 quilômetros. Beleza. Tem deslocamento? Trace uma linha. A linha é um modelo matemático para deslocamento. Marca os pontos, põe letrinhas, indicando nesses pontos como foi o deslocamento. E aí você vai saber as quilometragens em distâncias de um ponto ao outro. O resto é fazer continha. Ok? Show de bola? Entenderam? Tranquilo, gente? Ficou bonito para vocês aí? Algum comentário nessa questão? Linda, né? Se me permitirem, podemos fazer mais duas ainda, tá? Tudo bem para vocês? Essa aqui agora que envolve porcentagem e volume. Me digam aí, tudo bem para vocês? A gente ficar mais... São 5h20 agora, né? Tudo ótimo. Não se preocupem, eu não vou chegar até 6, tá? Não se preocupem, não. Aí pegar só mais uns 20 minutinhos, tá tranquilo, acredito, né? Eu tô aqui suando um pouquinho, mas nenhum problema, não. Mais 20 minutinhos a gente fecha aqui com bastante contentamento. Questão 145, delícia. Atenção, essa foi mais uma questão que eu separei. Uma questão bem cara do Enem, tá? Ela relaciona tópico de volume, olha que interessante, volume de prismas, com porcentagem, tá? Vamos embora. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido. Interessante isso. Acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta, olha o detalhe. Vou pegar aqui, voltar para a cor verde. Olha o que ele diz. Que aumenta o volume do líquido em 15%. Tem lá uma bomba B que retira líquido de um tanque T1, faz esse líquido passar por um aerador, chamado A1, e essa passagem pelo aerador faz com que o líquido que vai resultando lá na frente, que vai preencher um outro tanque, a gente vai ver daqui a pouco, aumente de volume. Na passagem do primeiro aerador, aumenta o volume na ordem de 15%. Vamos seguir. E um segundo aerador vai passar por um segundo, ele chamou aqui de A2. Ganhando novo aumento de volume. Dessa feita, agora de 10%. Vamos continuar. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, aqui eu tenho um líquido, tá? Aqui em T1. O líquido vai passar por essa bomba aqui, ó. Veja, a bomba está localizada abaixo, né? Então, eu tenho que ter realmente uma bomba que faça com que se imprima uma força contra a gravidade, né? De fato, se caísse por gravidade, não precisaria de uma bomba, mas se o líquido sai por baixo, tem que ter uma bomba para poder injetar isso aí, executando força contrária à lei de gravitação universal. Então, o líquido vai continuar, vai chegar aqui em A1, esse aerador faz com que a substância que está passando por aí ganhe mais volume, e ele continua, o líquido passa por um segundo aerador, vai ganhar mais volume e vai saindo e caindo aqui, ó, nesse tanque T2. Perceba que tanto o T1, vou colocar aqui o líquido, né? Tanto o tanque T1 tem forma geométrica que nós conhecemos. O tanque T2, fique muito claro disso, também tem forma geométrica que nós conhecemos. Nós temos dois sólidos aqui que são chamados de paralelepípedo reto-retângulo. Famoso bloco retangular. De fato, são prismas, porque tanto a base como a tampa são formadas por planos paralelos. Tal prisma ele pode vir vertical ou ele poderia vir de forma oblíqua, inclinado, tá? Um plano aqui na base, outro aqui mais em cima, e ele ser inclinado, não tem nenhum problema não, tá bem? Aí seria o prisma oblíquo. Para ser prisma, tem que ser um sólido cuja base é um plano
que pode ser espelhado no plano lá da tampa. Mesmo que eles tenham áreas distintas, mas devem ser planos. Depois, lembrem de ler sobre o princípio de Cavalieri, tá? Lá em geometria espacial. Tranquilidade. Venha comigo. Os tanques T1 e T2 são prismas, repetindo o que eu falei, ó, prismas retos de bases retangulares. Sendo que a base de T1 tem comprimento C, tranquilo, e largura L, tranquilo também. T2 tem comprimento que é a metade do comprimento da base em T1, C sobre 2, portanto. E a largura em T2 é o dobro da largura de T1. Nenhum problema. Veja que acaba ficando aí na mesma proporção, né? Se o comprimento de T1 lá na base é C e sua largura é L, e eu sei disso, e ele fala que a base em T2, que é um retângulo, tem comprimento C sobre 2, ou seja, ele cai pela metade no comprimento em relação a T1, mas dobra na largura, equilibrou, né? Cair pela metade e dobrar são processos inversos. O que é o inverso de dobrar? É dividir por 2, porque dobrar é multiplicar por 2, tá? E aí, ó, para finalizar o processo de aeração, sem derramar o líquido lá em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, que ele chamou de X, e a altura da coluna de líquido que chegou em T2, que ele chamou de Y. Gente, acabou-se aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês. Eu vou responder ela rapidinho, vocês vão ver ela rapidinho aqui nesse espaço. Acompanhando comigo o raciocínio. Vem comigo aqui agora. Deixa eu continuar com a verde, pegar a verde aqui. Então, leu a questão, conhece os dados, comando do exercício. A equação que relaciona as medidas das alturas y e x, alturas y e x, é dada por... Lembre, y falou que era o que pra gente? A altura da coluna de líquido já em T2. E x, a altura de líquido em T1. Aí eu vou usar os dados do problema agora. Eu sei que em T1, o líquido tem um certo volume. Vou chamar o volume em T1 de V1, simplesmente, ó. V1. V1, o volume que está lá no tanquinho de líquido. Como a questão já no início começou a falar pra gente que o volume vai aumentando, né, conforme passa pelo areador, o que eu vou fazer? Vou criar uma sequência lógica, olha a sequência, modelo matemático, sequência lógica desses aumentos. Então, dado V1, volume lá em T1, não estou calculando agora, não quero calcular agora, eu quero ver só como aumentou. Os primeiros dados da questão. De V1 passando, o que vai acontecer? V1 passando pelo aerador 1, vou colocar aqui, ó. Passou pelo aerador 1, aumentou de quanto? Que ele falou? 15%. Ou seja, você multiplica por 1,15 o seu V1. Ficou curioso por que 1,15? Vou dizer já para quem não souber. E aí eu continuo com minha sequência lógica, ó. Na hora que tal líquido passar pelo aerador 2, vai aumentar de quanto? 10%, que ele falou lá em cima. Se eu já estou com 1,15 de V1 e vou aumentar esse valor, eu aplico nesse valor o novo aumento. Então, 1,10, que multiplica 1,15, e aqui meu V1. Aí você segure comigo. Segure comigo aqui, ó. Venha para o lado aqui rapidinho, ó. Se eu aumentei um volume de 15%, pessoal, por que ele tem 1,15? Já se perguntou sobre isso? Alguém saberia me dizer por que isso? Eu sei que alguns devem saber, outros não. Então, revisão rápida aqui de porcentagem. Ó. Se eu tenho um objeto, um volume, uma quantidade, e ela está lá no seu total, em que eu analiso, eu tenho o todo. Está lá a medida J, eu não mexi em J, está lá, volume 1, não mexi nele ainda. O que está lá é o seu 100%, é ele todo. Se eu pego e aumento nele, que é ele mesmo 100%, ele é o seu todo, ele é o todo. Se eu aumento 15%, é muito simples, né? É só chegar lá e somar mais 15%. Quando você aplica aqui o cálculo de porcentagem, dividindo por 100, né? Tirou o símbolo de porcento, divide por 100. Ficaria 1 somado com 0,15. Somando 1 com 0,15, quem é? 1,15. Olha que interessante e simples, e você nunca mais, atenção, você nunca mais vai precisar fazer assim. Um preço de um produto aumentou em 10%. Aí eu vou no preço do produto, calculo 10%.
Pego a resposta, como foi o aumento, eu pego e somo, né? Não precisa fazer isso, gente. Um cálculo só tu já mata o problema. Se o preço do produto aumentou 10%, é só multiplicar tal preço por 1,1, que é o mesmo que 1,10. Tá? Por quê? Quem é o 100% quando eu tenho de porcentagem? É 1. Se eu quiser 100% de alguém, é só multiplicar alguém por 1, que é ele mesmo. Aumentando um certo percentual, tirando o símbolo de porcentagem, lembre-se aqui que ficaria 15 sobre 100. Divisão por 100, divisão por 1, repete o cara, 2 zeros, bota com a vírgula duas casas, 0,15, tá? E aí, se eu aumentasse o 10% aqui, ó, mesmo processinho, 100% é o cara que você tem, é o todo. Se eu estou aumentando de 10% esse cara, então, mais uma vez, aqui ficaria 1 mais 0,1. Isso é o mesmo que 1,1. Lembre que 1,1 é o mesmo que 1,10. Eu deixei com um zero no final, só para poder você lembrar que veio de 10%. Mas, não se esqueça que se no final de um número decimal tem só zero, ele continua sendo só o que está antes. Zero ao fim de número decimal não altera o que está antes. Beleza? Pronto. Aí, bonitinho, do porquê você escreveu 1,15, do porquê você escreveu 1,10. Se eu falar bem assim para vocês agora, ó, algo sofreu aí, um volume, uma área, um produto, uma medida qualquer, sofreu um aumento de 12,5%. Atenção. Certo produto inflacionou, pegar a gasolina. A gasolina inflacionou no último trimestre em tal município de tal país 12,5%. Lembra que inflação é a subida de um preço, certo? Em termos econômicos de uma nação. E então eu vou pegar o preço que estava lá antes desse aumento, tá? E vou aumentar de 12,5%. O que é que muita gente faz no dia a dia? E aprendeu assim, não está errado. Calcula 12,5 do valor que sofreu aumento, acha a resposta. Como foi um aumento, pega essa resposta e soma com o preço do qual aplicou a porcentagem. Está errado isso? Não. Só deu mais arrodeio. Né? Se aumentou de 12,5% e o que está lá já é o meu todo, é o 100%, qual seria a única operação matemática que eu poderia fazer aplicando no preço desse combustível que já daria a resposta com ele aumentado? Me diga agora, rápido. Qual seria? Abre o microfone. Qual número deveria multiplicar por esse preço que já me dá a resposta com ele aumentado? Quem me diz? O aumento foi de 12,5%. Atenção, quem me diz? Pode se guiar por aqui, ó, como você me viu aqui dando exemplo. Aumentou de 12,5%. Hein, gente? Vamos lá, rápido. Eu sei que pode ter gente colocando no chat. Eu peço que abra o microfone, tá bem? Hein? Pode dizer. Quanto? Eu multiplicaria para a resposta final aumentada por quanto? O aumento foi de 12,5%. Dou-lhe uma. 1,250? Quase, quase. Você aí acabou trocando alguns algarismos. Eu vou fazer uma pergunta mais simples. Se o aumento fosse de 12%, eu multiplicaria por quanto? Para ver a resposta já com o valor aumentado. Se fosse de 12% o aumento. Gente, olha para cá comigo aqui. Olha para cá. Se um valor aumentou de 15%, para eu calcular a resposta com ele já aumentado, é só multiplicar por 1,15. Eu mostrei aqui para vocês. Se o aumento agora é de 12%, por que eu multiplicaria para ter a resposta já com valor aumentado? 1,12. Se o aumento fosse de 12,5%, você multiplicaria por quem? 1,125. Veja comigo, 2,5% somou com 100%. Observa aqui no cantinho espremidinho, ó. O 100%, tudo porcentagem é 1. Mais 12,5 sobre 100. Lembre, volta com a vírgula duas casas. Ficaria o 0,125. 0,125. Somando 1,125, gente. Não fiquem aperreados com isso. Eu vou focar aqui, porque isso aqui vocês têm que saber de cara.
De hoje por diante, vocês não podem mais ficar fazendo cálculo como vocês fizeram lá no fundamental, ou mesmo fazendo hoje no ensino médio. Ah, a porcentagem é de aumentar. Um produto, vou repetir, preste bem atenção. Um produto sofreu um aumento de 12,5%. Aí você aplica 12,5% nesse produto, multiplica ele por 0,125, acha a resposta. Aí pega e soma com o valor que estava lá do produto, porque foi um aumento. Você fez 2 cálculos. Tem como fazer um cálculo só? É o que eu estou falando aqui agora. Se liga. Se o aumento for de 12,5%, é só multiplicar esse valor que foi aumentado nessa ordem percentual por 1,125. Se o aumento é de 15%, multiplica por 1,15. Professor, se o aumento foi de 78%, multiplica por 1,78. Só isso. Ah, e se eu fui comprar na loja um produto lá e eu recebi desconto de 10%? Essa também é boa, né? O que é que muita gente faz? Ah, fui na loja, fui comprar lá um vestido e paguei à vista, recebi desconto de 10% no preço do vestido. Aí o que você faz? Calcula 10% do vestido, do preço, lá bonitinho, vê qual é a resposta. Se o vestido valia R$100 e você calculou 10% de 100, você tem um desconto de R$10. Aí você pega esses 10, subtrai com 100 menos 10. Ah, vou pagar 90. Você fez 2 cálculos. Tá errado? Não tá errado. Mas tem como ser mais rápido? Tem. Para e pensa. Se eu fui comprar um vestido e recebi desconto de 10%, eu tô pagando quantos por cento dele? Rápido, diga aí. Rápido, me diga. Não me deixem. Isso, muito bem, só isso. Então, você poderia fazer como o cálculo aí? De uma vez só. Era só pegar o preço do vestido e multiplicar por 0,9. Porque quando eu tenho 90% e aplico o conceito de porcentagem, por 100, então eu estou comparando um touro dividido em 100 pedaços e pegando 90 pedaços desses 100. E aí, que você teria 90 sobre 100, ó, simplificando, você teria apenas 0,9. Então, se eu pegasse lá o preço do vestido e multiplicasse por 0,9, já sairia com o valor que eu teria que pagar, já descontado. Sem ter que ter feito 2 cálculos. Então, o aumento foi de 15%, multiplica por 1,15. O aumento foi de 1%, multiplica por 1,01. O aumento foi de 7%, multiplica por 1,07. O aumento foi de 10%, multiplica por 1,10, que é o mesmo 1,1. Se você aqui nessa questão não fizesse assim, você ia ter problema, ia rodar, porque, primeiro, os volumes de cada tanque ele não deu. Segundo, as medidas da base dos primas ele também não deu. Veja que aqui o que ele deu foram letras. E não disse como encontrar essas letras. Só falou que a medida de comprimento e largura da base de T1, bem como de T2, eram essas daí. E não deu número pra gente. O aluno que não sabe escrever isso que eu escrevi aqui na cor verde, não fez essa questão. Ele não fez. E acredite, muita gente não sabe disso, por isso que eu trouxe e quis reforçar. Tá? Inclusive, eu na escola, quando era aluno, fundamental e no médio, eu aprendi a fazer muita conta de aumento percentual ou desconto percentual sem ser dessa maneira. Eu aprendia com 2 cálculos. Quando eu me formei na área, quando eu aprendi a fazer de uma forma só, de um cálculo só, minha nossa. Até para responder questões assim, se você não souber disso, fica complicado. Tá? Então, depois da revisãozinha que fizemos de porcentagem, vem comigo, então tá terminando já, tá? Segura aí, tá terminando já. Vou resolver mais uma, que é do lado do carro de Fórmula 1, a gente termina. E aí vem comigo. Veja que esse volume V1, linha lógica, aumentou de 15%, depois passou pelo aerador número 1, multiplico ele por 1,15. Não preciso saber qual o volume. Eu sei primeiro que aumentou de 15%. Segue a sequência. Depois, uma vez já aumentado esse volume de 15%, ou seja, ele ficou com que cara? 1,15 vezes ele. Aumentando 10%, agora veja, ele aumenta 10% depois que passa pelo aerador 2. Então, eu tenho que pegar a resposta que eu já tinha anteriormente, ó, o valor que eu já tinha anteriormente, e nesse anterior, imediatamente anterior, aplicar o aumento de 10%. E como é que algo aumenta em 10%? Com que cálculo eu poderia fazer um valor qualquer aumentar em 10%? É só multiplicar por 1,10.
É só multiplicar o equivalente por 1,1, se eu quiser tirar esse zero aqui no final. Perceberam, gente? Aí o que acontece? Lembrança da questão, porque a gente estava fazendo a revisãozinha, né? De porcentagem, então agora fazendo aqui a lembrança da questão. O que acontece com esse processo? Ó, olha aqui na imagem o que ele falou acima. Ao final, ele fica, o líquido que saiu de T1, armazenado onde? No tanque T2. Então, volta comigo aqui embaixo, o que vai acontecer? Quando eu passei por A1, aerador 1 aumentou tanto, passei pelo aerador A2, aumentou mais tanto. Essa resposta final aqui, ela deve coincidir com quem? Esse líquido que está multiplicado por 1,10, por 1,15, está em litros, capacidade, o volume eu calculo lá em metro cúbico. Lembre que a cada metro cúbico eu tenho 1.000 litros, a cada decímetro cúbico 1 litro, a cada centímetro cúbico 1 ml, só lembrando aí um pouco de comparação entre unidade de volume e unidade de capacidade, que a gente usa litro, mililitro, quilolitro, etc. Essa quantidade de volume, pessoal, aqui final, ela deve coincidir com quem? Com o volume de quem? De V2. Interpreta comigo. Tem que coincidir com o volume de V2. Por quê? Porque depois dos aumentos, ele falou o quê na questão? Ó, ao final, ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Então, se coube em T2 e não derramou nenhum líquido, como a questão falou, é porque esse volume tem que coincidir com o volume em T2 na altura de água que ele possuir. Aí, uma vez que você chegou até a esta conclusão, agora substitua em V1 e V2 as medidas do volume para cada prisma e termina a questãozinha comparando X com Y. Aí eu venho aqui para o lado agora, ó. Vamos aqui para o lado comigo. E chame, ó, 1,10 vezes 1,15 vezes V1, e isso coincidindo com V2. Ora, se eu for multiplicar aqui 1,10 por 1,15, é uma continha que vocês sabem fazer, eu creio, né? Não tem nenhuma dificuldade. Dá para fazer uma boa. Eu vou armar aqui um procedimento rápido para vocês também, ó. Lembre, tá com vírgula, uma ideia é, ou você arma a continha aqui do lado, ou você pode transformar em fração, né? Multiplica como se fosse fração e procura simplificar. Então, eu ficaria aqui com 110 sobre o próprio 100. Veja que eu tenho duas casas depois da vírgula, tá? Então, 2 zeros embaixo. Aqui o 115, também sobre 100, vezes V1. Lá no Enem não tem calculadora, né? Então, aqui eu tenho que mostrar para vocês fazendo passo a passo. E o meu V2. Primeiro, fazendo as continhas aqui, ó, posso simplificar aqui, 0 com 0. Em 115 com 100, poderia simplificar também, logo se quisesse. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu já até falei em outra aula, se não me falha a memória. Que é muito rápida para você multiplicar números por 11. Técnica rápida para multiplicar por 11. Ó, se eu multiplico, por exemplo, 11 por 32, um número com 2 algarismos, tá? Isso é o mesmo fazer o quê? Escrever o 3, deixar um espaço no meio, escrever o 2 no final. E no meio é a soma dos dois. 3 mais 2, 5. Só isso. Ok? Assim você multiplica por 11 rapidinho, números com 2 algarismos. Aqui eu estou multiplicando o 11, e estamos multiplicando o 11 por 115. Então, 11, que multiplica 115, rapidinho, para você não precisar armar a continha lá na hora. É um cara que tem 3 algarismos agora, né? Vou pegar aqui a cor azul de novo. Ele tem 3 algarismos. Como é que eu faria aqui, ó? Primeiro, vou escrever o cara que inicia 115, que recebeu a multiplicação por 11. Vou deixar espaços aqui no meio. Teriam que ser 2 espaços, porque agora eu tenho 3 algarismos, então vai aumentar de algarismos em uma ordem, tá? E colocar o 5 no final, ó. Tranquilidade? Quem vai ser o algarismo da centena aqui? Você soma os 2 primeiros no 115. 1 mais 1, 2. Quem vai ser o algarismo da dezena aqui? Some os algarismos finais de 115. Tá? O da dezena 1, da unidade 5. 1 mais 1 aqui. 1 mais 5 aqui. Então, 6. Pronto. Aí você vem aqui, ó. 11 vezes 115, 1.265. Lembre que aqui embaixo, ó, você tem 10 que multiplica 100. Então, você tem 1.000. Vezes seu V1 igual ao seu V2. Só fazendo as continhas primeiras aqui na frente, tá? Primeiras continhas aqui à frente. Ah, na divisão por 1.000 ficou fácil, né? Que continha? Professor, em vez de arrumar uma continha com 1,10 e 1,15 e fazer aquela continha toda no algoritmo da multiplicação, depois sair com a vírgula contando, botando lá a casa e tal, tudo mais. Olha que dica interessante. Se tiver o 11, tá, gente? Guarda isso, tá?
Se for 11 multiplicado por um cara com 3 algarismos, resposta vai ser: o primeiro algarismo é o primeiro do número que recebeu multiplicação por 11. O último algarismo é o último do número que recebeu multiplicação por 11. E os que ficam num intervalo entre eles, o primeiro depois do 1 na frente aqui, é quem? É a soma dos 2 primeiros algarismos. Guarde isso. Vou repetir aqui para vocês guardarem, tá? No 115, então 1 mais 1, 2. E o próximo é a soma dos 2 últimos algarismos que receberam multiplicação por 11. Aí, 1 mais 5 aqui, o 6 aqui bonitinho, tá? Guarda isso aí. Divisão por 1000, volto com a vírgula 3 casas, só mexi com a vírgula agora no final, tá? Nesse processo de cálculo, ficaria com 1,265 vezes. Agora que você já tem continha pronta aqui, lembre, qual é a fórmula que calcula volume? Opa, é a área da base vezes altura. Em qualquer prisma, essa é a fórmula. Lembrança. Área da base vezes altura. Ok? Lembrando que aqui, como eu estou usando a área da base AB e a altura H para V1, como o V2 é um outro sólido, para diferenciar, vou colocar a linha assim, ó. Porque a altura de um é diferente da do outro, obviamente, tá? Como a gente viu lá na figura. E aqui finaliza, né? Substitua. 1,265. Como fica a área da base lá em T1? O volume V1 de T1, venha comigo. Olha aqui em T1. T1 tem comprimento C, já está quase acabando, e largura L. Aí você vem aqui e substitui. Ó. Só aqui falando comigo. Vou botar aqui, ó. Área da base. Multiplicar comprimento pela largura, é um retângulo. Tá? Então aqui vai ficar o C vezes L vezes o Hzinho, que é a nossa altura, para V1. E a área da base para V2? Volta na questão rapidinho, ó, só para vocês lembrarem. Ó. Qual foram comprimentos e largura em T2? Ó? T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Então você vai lá, lembre que a área da base, a base é um retângulo, é multiplicar as dimensões desse retângulo, tá? Comprimento e largura. Então aqui fica o C sobre 2 vezes 2L vezes o H' que está aqui no seu V2 como altura para V2. Beleza? Vamos lembrar mais. Posso simplificar aqui alguns caras? Sim, rapidinho aqui, ó. 2 com 2, ó. Vai embora. Deixa eu trocar aqui a cor rapidinho. Ficar bonitinho. Cancelou aqui. O que vai acontecer nos membros? Só finalizando. Aqui, como a casa está movimentada, pessoal, eu estou parando um pouquinho para falar com o pessoal, tá? Aqui fica, então, o CL. Quem é a altura lá em V1, no nosso volume, que ele falou de coluna de água? Foi o X. Lembra do X? Então, ó, V de X aqui. Aqui ficou o C vezes L também. E quem é a altura lá em V2 que ele falou pra gente, no tanque 2? Ele chamou de Y. Só para vocês verem aqui, ó. Recordarem. Agora a gente está só substituindo os dados finais do exercício. Observa aqui em cima. Aqui mostrar para vocês, ó. A coluna de líquido que já saiu de T1 denotada por X. Coluna, altura. E a altura da coluna de líquido que chegou em T2, denotada por Y. Aí na altura, como é coluna de água, você põe X e Y conforme cada volume. Olha que belo, né? Tranquilo. O que mais posso fazer aqui para terminar? Veja que eu tenho C vezes L de um lado e C vezes L do outro. Se eu passar para um membro para o outro dividindo, eu vou ter divisão de caras iguais. Então esse C vai embora com esse C. Pegar a outra cor de novo. Ó. Esse C vai embora com esse C. E pegando outra cor mais uma vez, esse L vai embora com esse L. Por quê? Perceba. Se eu passo C para um lado dividindo C com C, sobra 1, né? 1 vezes C é o próprio C, divisão de caras iguais. Então, se tiver tudo multiplicando nos dois membros e tem caras iguais, já pode logo ir cortando. Bem devagarzinho para vocês perceberem passo a passo. E aí, por fim, ó, voltando para minha cor azul aqui, como eu concluo? 1,265 fica multiplicado por X igual a Y. Acabou-se! Olha que questão interessante, que não era complicada, mas tem que, primeiro, relacionar os percentuais de aumento nos volumes, depois, trabalhar com os volumes, substituindo o que ele deu para a gente, de comprimento, largura em cada qual, e finalizar achando essa relação. Eu ficaria com a altura lá para T1 em X, como ele falou para a gente, coluna de água, e a altura lá para T2, coluna de água em Y. Ou seja, Y é igual a 1,265x. Qual é a sua resposta, delícia? Vem aqui com alegria, ó. Tá onde? Item A. Respirou, que delícia. Então, gente,
Só como desfecho, porque o horário aqui já avançou, vou ter que finalizar. Eu continuo no próximo encontro respondendo essa questão aqui, 147. Se você perceber, ela é bem rápida. O bom dela é porque você tem que lembrar de notação científica, tá? Ela é bem rápida. E depois eu pegar outras questões mais interessantes, como algumas foram interessantes que a gente respondeu hoje, tá certo? Agora, como desfecho, só uma recordação, pessoal. Veja essa questão 145. Muito típica, é a cara do Enem. Pegou um conteúdo, juntou com outro conteúdo, e você primeiro raciocinou percentualmente, para depois trabalhar os volumes. Vou colocar aqui do lado. Eu creio que a grande lição dessa questão, deixa eu achar ela aqui, vou botar aqui do lado para poder encerrar com vocês. A grande lição dessa questão foi, talvez para quem não sabia, né, que eu penso que pode ter algum aluno que não sabia disso, como escrever um aumento percentual em um cálculo só. Beleza, gente? Como escrever um aumento percentual num cálculo só. O restante foi continha, tá? Mostrei também aqui uma dica boa para você fazer continha com multiplicação por 11. Rapidinho, você tem que arrumar a continha, veja que interessante. E ao fim, é só substituir, tá? Lembre quando você for colocar no volume área da base vezes altura, sendo um prisma, se são prismas distintos, tá? Volumes distintos, então você mude as letrinhas. Pode usar as mesmas e você varia apenas colocando um L. Recordação importante para vocês aqui também. Depois, substituindo, lembrar que as alturas para cada volume ele também deu para a gente. Era X em T1, no tanque 1, e Y no tanque 2. Acabou-se, né? Beleza. Eu queria ficar um pouco mais, mas já não dá mais tempo. Eu até ficaria, mas como eu também não estou em casa e tem uns compromissos daqui a pouco, a gente para por aqui. Beleza? Espero ter sido bastante proveitoso. Deixa eu minimizar aqui. Como sempre, a gente sempre passa um pouco, né? A gente começa um pouco depois e passa um pouco, isso faz parte. Mas e aí? Tudo muito claro? Todos entenderam bonitinho? Deixa eu olhar aqui o chat. Deu para revisar muitos assuntos? Lindo! Pode mandar o feedback aí pelo chat. Pode mandar se vocês gostaram, se foi interessante. Porque aí eu vou mantendo a mesma metodologia. Pega a questão, revisa em cima da questão, responde a questão. Veja que aqui na mesa das soluções, até escrever para vocês, passo a passo eu fiz, tá? Aí você pegar a questão do Enem, a questão tem aquele modelo, pegou ela no Enem, e as questões do Enem, elas sempre trabalham um padrão, como é em qualquer concurso, tem um padrão das questões. Elas vão variar, mas se você tem a sequência de raciocínio, é só aplicar, tá? E aí você vai caminhando mais rápido, tendo a sequência pronta de raciocínio. Precisar depois, reveja essa aula. Pode colocar na velocidade 1.5, para ir mais rápido, aí você reassistir, tá? Quando eu postar lá no Classroom.